quando você ouve uma música, o seu cérebro está o tempo todo tentando prever o que vem a seguir. Na música, isso acontece principalmente com a batida e com os acentos. Calma que eu já vou explicar isso no vídeo. Você naturalmente começa a antecipar onde é que a batida vai acontecer. Principalmente onde o ciclo vai se repetir. Mesmo pessoas leigas que não entendem nada de música fazem isso sem perceber. E quando essa previsão funciona, você relaxa e entra no groove da música. Agora, quando essa previsão falha, surge uma sensação de estranhamento, de instabilidade, quase física. Recentemente aqui no canal, eu mostrei como a música de uma dupla canadense pode soar assim meio estranha, quase desconfortável. E muita gente colocou nos comentários que essa estranheza vem principalmente da microtonalidade, que por sinal foi o tema desse vídeo. Mas tem uma outra coisa acontecendo ali. Na verdade, duas coisas. Algo ainda mais fundamental, que está bagunçando completamente a forma como você percebe a música desses caras. E para entender isso, a gente precisa falar de uma coisa básica. Compasso. Tá a fim de ver como isso funciona? Depois da vinheta. A fórmula de compasso é como um guia simples que organiza o ritmo da música. No caso do 4x4, o número acima indica que cada ciclo tem 4 batidas. Já o número de baixo define o tipo de batida usada. Na música, cada figura tem um número. 1 é um semibreve, 2 é a mínima, 4 semínima, 8 é a colcheia. E assim por diante. Resumindo, 4x4 significa 4 batidas por ciclo, permitindo assim diferentes combinações rítmicas dentro dessa contagem, sacou? Por que o 4x4 domina? E não é à toa que esse tempo 4x4 praticamente domina a música mundial. Porque ele é simples, simétrico e extremamente previsível. Guarde bem isso. É pura matemática. E ele está na maioria das músicas populares, do rock ao pop, do eletrônico ao hip hop. O nosso corpo entende isso facilmente, mesmo pessoas leigas que não estudam música. É o ritmo da caminhada, da respiração, de movimentos naturais. É por isso também que ele virou padrão nas ferramentas de produção musical, que por padrão sempre abre lá 4x4. E eu vou te falar que é nesse 4x4 que mora o groove da música. E se você quiser entender um pouco melhor do significado dessa expressão groove, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui do canal onde eu explico o que é o groove, para que ele serve, por que a sua música precisa ter groove. É um vídeo bem legal para você entender o que eu tô falando aqui nesse vídeo. Depois vai lá e dá uma olhada. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Quebrando o padrão. Mas é exatamente quando você sai desse padrão é que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Quando você entra num compasso tipo 5x4 ou 7x8, alguma coisa muda. Esse ciclo deixa de ser perfeitamente simétrico e o seu cérebro já não consegue prever com tanta facilidade para onde que essa música vai, onde que essa música fecha. E isso é muito interessante, porque você ainda sente o ritmo, mas ele não encaixa exatamente da maneira como você espera. Por que isso soa estranho? E é exatamente por isso que esses compassos diferentes soam estranhos. Não porque são errados, mas porque de certa forma eles quebram a sua expectativa. No 4x4, tudo volta para o lugar de forma confortável. Já no 5x4 ou no 7x8, essa sensação de retorno é deslocada. É como se o tempo da música estivesse sempre um pouco fora de eixo, ou como se alguma coisa estivesse meio errada, embora não esteja. Subdivisão, o verdadeiro truque. Mas é aqui que está o ponto mais importante dessa conversa. Não é só o compasso, mas sim como é que ele é dividido. Um 7x8 pode ser organizado como 3 mais 2 mais 2.
ou 2 mais 2 mais 3. Isso muda completamente a sensação da música. Ou seja, mesmo dentro de um compasso estranho, existem várias formas de bagunçar ainda mais a previsibilidade. Engine de Poitrine. É exatamente esse tipo de construção que aparece nas músicas da dupla Engine de Poitrine. Eles não estão só usando a microtonalidade, eles também estão trabalhando com o ritmo de forma instável, com subdivisões que mudam essa sensação de saber onde é que está o acento da música. E quando você junta tudo isso com afinações não convencionais, o resultado é uma música que desafia o nosso ouvido em vários níveis ao mesmo tempo. Métrica mista. Essa banda também usa o chamado métrica mista, quando o compasso muda ao longo da música. Por exemplo, 7/8, depois 5/8, e aí volta para o 7/8 de novo, ou alternando de 4/4 para 5/4, e assim vai. Isso impede que o seu ouvido acostume com um padrão fixo. À medida que o groove se desenvolve, surgem os deslocamentos rítmicos. Os ataques de guitarra aparecem em pontos inesperados, quebrando essa sensação natural do tempo. Essa é uma técnica muito comum, por exemplo, no chamado math rock. Pensado justamente para manter você numa constante sensação de tensão. Agora vamos dar uma olhada na prática, como é que essa dupla Engine de Poitrine aplica isso na música deles. Cenis. Essa música começa no compasso 12/8, relativamente simples, com um comprimento de loop de 48, 4 compassos de 12/8. Embora os ataques de guitarra perturbem deliberadamente a sensação da batida, fraturando o compasso em 7 e 5, a estrutura permanece em 12/8. Até que o groove muda subitamente para 4/4. Matematicamente, a colcheia original torna-se uma semínima, e o que eram 4 compassos de 12/8 transformam-se em 12 compassos de 4/4. O comprimento do loop é idêntico, apenas com uma métrica diferente pintada por cima. E eu vou te falar que isso é matemática pura. Números, ideias, criatividade. Deixa eu te perguntar, você está curtindo esse conteúdo? Tá despertando a sua curiosidade? Então, por favor, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para você ser notificado quando tiver o próximo vídeo. E se o botão hype por acaso aparecer para você, por favor, manda um hype aí no vídeo. Se você realmente estiver curtindo, ainda tem um botão de obrigado para você apoiar diretamente o canal. E se por acaso você quiser assistir o próximo vídeo antes das outras pessoas, ou até mesmo ver conteúdos exclusivos aqui do canal, considere se tornar membro do canal. Eu sei, eu acabei de te pedir muita coisa para fazer, só que essa é a atual realidade do YouTube. Interagir com tudo isso que você está vendo aqui embaixo faz muita diferença aqui pro canal. E quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante e, consequentemente, divulga mais o vídeo. Esses vídeos dão um trabalhão para fazer, tem todo um planejamento, toda uma produção, e a sua ajuda realmente faz toda a diferença para que eu possa continuar fazendo esses vídeos para você, que são produzidos com muito carinho. Então apoie da melhor forma que você puder. Valeu! Polimetria. Indo mais fundo ainda no tema aqui desse vídeo, ainda existe a polimetria, quando diferentes instrumentos estão pensando em compassos diferentes, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, a bateria pode estar em 4, enquanto outro instrumento está em 5. Isso cria um efeito de desalinhamento constante. Como se as camadas da música não estivessem encaixando perfeitamente. E eu vou te falar que essa abordagem é bastante comum com um monte de banda por aí. Bandas como Tool, Radiohead e Meshuggah também exploram muito bem essas ideias, usando compassos regulares, subdivisões complexas e estruturas totalmente imprevisíveis, exatamente para criar essa identidade sonora e também para te incomodar um pouco, para tirar você da zona de conforto. Mesmo pessoas que não entendem nada de música vão perceber que tem alguma coisa diferente ali. É uma forma de composição que com certeza foge do padrão, mas ainda assim mantém uma lógica interna forte. Quando você escuta músicas com essas subdivisões,
você sente o desconforto, mas você entende que você está ouvindo uma música. Não é algo assim completamente alienígena. No começo do vídeo eu comentei que, na verdade, a música do Angini de Poitrine tinha duas coisas diferentes. A primeira é esse lance da divisão de compassos que a gente está falando aqui no vídeo, e a outra coisa é como que eles conduzem essa variação de compasso ali em tempo real. É aí que entra um lance chamado looping, ou live looping. Você provavelmente reparou que um dos integrantes do Angini de Poitrine toca um baixo e uma guitarra ao mesmo tempo. E ele pisa constantemente em alguns pedais. Parte disso são efeitos que ele utiliza, mas o principal que ele está fazendo ali é o controle das camadas de looping. Live looping é uma técnica muito legal de tocar, é particularmente uma técnica que eu gosto bastante de tocar e exige bastante treino. E se você reparar aqui no YouTube, você vai ver que a cada ano que passa tem mais gente produzindo música no formato live looping. Além de ser criativa, ela exige muita coordenação e precisão, o que mostra que, apesar de uma aparência assim, meio de brincadeira que a banda Angini de Poitrine tem, eles têm total domínio do que eles estão fazendo ali. Se você quiser entender bem como é que funciona esse lance do live loop, tem um vídeo aqui no canal inteiro que eu só falo sobre o live loop, como é que ele é feito, para que ele serve, quais são as vantagens de se tocar live loop. É um vídeo bem legal, é uma técnica que eu gosto muito de tocar, vale a pena. Depois vai lá e dá uma olhada nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. O conceito principal. No final das contas, o ponto principal é: não se trata apenas de utilizar compassos estranhos. O que esses artistas na verdade estão fazendo é impedir que o seu cérebro consiga prever qual que é o próximo acento. Eles fazem isso quebrando a simetria, mudando constantemente os padrões e criando ciclos que nunca se repetem exatamente da mesma forma. Agora que você sabe disso tudo, tente ouvir a música do Angini de Poitrine e de outras bandas e perceba onde que o seu cérebro tenta se agarrar e aonde que ele se perde. E depois coloca aí nos comentários se isso causa algum desconforto em você ou é exatamente isso que te prende na música. Porque esse é um tipo de condução de música que realmente ou a pessoa acha isso super interessante e se envolve com a música, ou ela acha essa música completamente esquisita e não quer nunca mais saber de ouvir aquela banda. Me fala aí nos comentários qual é o seu perfil aí quando você está ouvindo uma música. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Aqui no canal eu lanço vídeo novo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.